Então, bom dia pessoal, a gente já está começando a gravar. Alguém clicou aqui para entrar, permitir, Antenor. Bom dia, Antenor. Deixe-me corrigir o som nosso aqui. Um momento. Pronto. O som tá aí. Pessoal, vocês veem minha tela? Sim. Pronto, perfeito. O exercício da última aula era relativamente simples, mas teve um ponto que eu queria que ficasse bem claro. Observem o seguinte: esse tipo de problema que tem aí, que é relativamente simples, às vezes o aluno se atrapalha um pouco na hora de responder, quando se pede as justificativas. Veja o seguinte: se a gente perguntar, olha, esse sistema ele é causal, aí você diz, não, ele é causal porque não depende de amostras futuras. Saída não depende de amostras futuras. Essa é a definição. Então, quando você vai responder para explicar, você tem que se referir a esse sistema. Então, por exemplo, todas as respostas aqui são não, né? Então, todas as respostas são negativas. Aí, quando diz esse sistema é instável, aí você diz não. Aí qual é a definição? Quando se tem uma entrada limitada, a saída é limitada. Mas você tem que explicar nessa função aqui, ó. Então o que é que acontece? Nós temos um somatório finito, quando n varia de -2 até +2, nós temos 5 parcelas. Cada parcela será o sinal de entrada multiplicado por uma constante, 2 elevado a k. Por maior que seja esse k, porque a gente pode dizer, olha, é maior ou menor, como eu tenho menos k aqui, o n pode ser positivo ou negativo. Então, por maior que seja o valor de 2 elevado a menos k, ele continua uma constante. Então, você vai somar 5 parcelas do sinal x multiplicado por uma constante, que é um valor finito. Então, por isso que o sistema é estável. Aí ele pergunta, o sistema é sem memória? Aí você diz, não, porque ele é com memória. Porque a entrada, por exemplo, a saída, por exemplo, no tempo 2, y de 2, vai depender de x no tempo -4, -2, -4, -3, -2, mais 1 e mais 2. Então, nessa expressão a gente vê isso. Ou seja, a saída no tempo -2 dependeu de instantes de tempo diferentes do -2. Porque se você responde a saída no tempo n não depende apenas da entrada naquele instante. Essa é a definição. Pergunta, é causal? Não. Por exemplo, se nós tivermos mais uma vez y de 2, por exemplo, y de 2, vai depender da entrada em x de 0, mas também vai depender da entrada em n mais 2, 4, em x de 4. Então, a saída para n igual a 0, a saída y de n para n igual a 0, depende de x de 4, ou seja, x com n igual a 4. Então, ele não é causal. Aí ele pergunta, é linear? Você poderia provar bem matematicamente, considerar um sinal de entrada x de n e depois multiplicar esse sinal x de n por uma constante e vai verificar que a saída não vai ser multiplicada pela mesma constante por causa dessa exponencial. Também poderia supor uma entrada x1, uma entrada x2, calcular a saída y1, a saída y2 e mostrar que a saída y1 de n mais y2 de n é diferente da resposta ao sistema quando a entrada é x1 mais x2. Mas você também pode dizer, olha, nós temos a função exponencial e essa função exponencial é não linear. E o x de n, a entrada, é argumento dessa função exponencial. Então ela é não linear. Aí ele pergunta também, é invariante no tempo?
Não, não é invariante no tempo. Por quê? Porque você vai multiplicar uma função que depende do k vezes o x. Então, se você promover o x, promover um deslocamento no x, essa multiplicação aqui, 2 elevado a menos k, não vai variar. Então, depende do instante de multiplicação. E, além disso, nós temos esse U de n. Então, observe, para valores de x de k que estão anteriores a zero, quando você tem até o n mais 2, o x de k é não nulo e depois nulo, quando você multiplica por um degrau, ele passa a ser zero. Então, esse sistema ele vai ser variante ao deslocamento. Se você aplica uma entrada cujos valores são para tempos n negativos, você tem a saída sempre nula. Se você desloca esses valores à direita, a saída vai ser não nula. Bom, então era essa a observação que eu tinha feito. Eu peço para vocês, né, que sempre, nas aulas assíncronas, assistam às aulas e preencham lá as questões para verificar a presença, para evitar ser reprovado por falta, porque, por lei, né, nós temos que ter pelo menos 75% de presença nas disciplinas. Ok? Alguma dúvida nesse aspecto, pessoal? Não, professor. Pronto, então vamos continuar. A aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, né? Porque vocês já fizeram a graduação, mas vamos fazer uma revisão da análise de Fourier. Certo? Se eu perguntar para vocês qual é a primeira coisa que tem que vir à mente quando se fala em análise de Fourier? Falou em análise de Fourier, o que é que tem que vir à mente de vocês? Tem que lembrar. Vamos lá, senhores e senhoritas. Falou-se em Fourier. O que é que a gente vai ter que pensar como engenheiro eletricista de cara? Bora, senhores. Quem não puder falar, escreve no chat. Saída do domínio do tempo? Exatamente. Perfeito, Antenor. Frequência. E aqui o Geraldo Landim também respondeu no chat frequência. Então é o principal aspecto, assim. Você tem um formalismo matemático muito bonito, tanto que Fourier, como está marcado aqui, era um físico e matemático francês, que viveu ali de 1768 até 1830, e a grande contribuição dele, que ele foi um incompreendido para a época dele, foi poder observar sinais no domínio da frequência. E hoje, assim, nós sabemos que a frequência é importante em muitas áreas. Então, por exemplo, temos aqui funcionários da Energisa, alunos que trabalharam em empresas de telecomunicações. Na Energisa, a gente sabe que um dos parâmetros para definição de qualidade de energia é a distorção harmônica total. Então, a rede elétrica era projetada idealmente para trabalhar apenas em 60 Hz, mas em função de várias não linearidades dos sistemas, operações do sistema, aparecem componentes que não correspondem à frequência fundamental 60 Hz. Essas componentes ruidosas, elas geram distorção no sinal recebido. Então, a ANEEL, por exemplo, ela normatiza qual é o máximo de distorção harmônica que pode existir numa rede de transmissão. Para quem é de telecomunicações, não. A gente sempre está olhando para o sinal no domínio da frequência. Você chega no seu rádio ali, vai sintonizar uma dada frequência entre 88 e 108 MHz, ali você já está olhando para a frequência. Então foi isso, a grande contribuição de Fourier para a ciência foi poder olhar para um sinal no domínio da frequência. Mais interessante é que Fourier não era engenheiro eletricista, ele trabalhava era físico e matemático, né? E trabalhava com propagação de calor. Então ele era muito interessado em propagação de calor, e num dado problema ele tinha um elemento sólido, barra de ferro, e queria escrever as equações para a propagação de calor.
Aí o que Fourier pensou? Olha, no final das contas ele chegava em equações diferenciais, né? Então você vê lá as equações de Maxwell do eletromagnetismo, você pode ir para as equações, esqueci o nome, na hidráulica você chega em equações diferenciais de segunda ordem, e Fourier no estudo de propagação de calor também chegou em equações diferenciais de segunda ordem. Só que Fourier, ele pensou da seguinte forma, ele disse, olha, se a gente tem uma função de excitação para essas equações diferenciais de segunda ordem, e para esse sinal de excitação é um sinal periódico, que eu consigo escrever esse sinal como uma soma ponderada de senos e cossenos, eu resolvo facilmente a equação diferencial. Porque eu vou aplicar o teorema da superposição, e eu sei que quando a excitação de uma equação diferencial é um sinal senoidal, a resposta, a solução dessa equação, também é um sinal senoidal, com a mesma frequência do sinal de entrada, bastando apenas determinar a amplitude e fase. Então, veja que esse conhecimento vocês usam em fasores para resolver circuitos, e foi o que Fourier fez na época. Mas, assim, seguindo a sequência, ele trabalhava com propagação de calor, e o interessante aqui tem um fato histórico, é que na década de 1820, ele já tinha especulado que um objeto do tamanho da Terra, se dependesse apenas da radiação solar, não teria a temperatura que tem hoje. Aí o que ele levou em consideração, ele chamou na época esse calor, ele chamou de calor obscuro. Era um calor que chegava na Terra e não retornava. E hoje nós sabemos que existe o fenômeno do efeito estufa, né? Tão combatido aí. Então, naquela época, 1820, Fourier já tinha escrito alguns manuscritos a respeito disso. Mas, efetivamente, como eu mencionei, foi a série harmônica, né? Ele teve contribuição como criar uma série harmônica para representar a temperatura de um corpo. Então, nessa série harmônica, em música, né? Ou seja, quando você fala em harmônicos, é múltiplos de uma frequência fundamental. Então, essa foi a grande sacada de Fourier, uma grande sacada de Fourier. No entanto, o trabalho de Fourier, muito embora seja muito utilizado, foi criticado por esse indivíduo chamado Lagrange, que fez uns multiplicadorzinhos aí. Aí eu botei aqui o invejoso, né? Por quê? Porque o camarada, em vez de olhar para a grandiosidade do trabalho, todo o formalismo, ele se ateve a picuinhas matemáticas, que devem ser observadas. As picuinhas, ou seja, principalmente quando o indivíduo é matemático, aquelas aproximações que nós fazemos como engenheiro normalmente não é bem aceita, mas ele teria que ver o todo. Olha, você aprovaria a tese de doutorado de Fourier, esse trabalho é bom, existe essa deficiência, mas não dizer que por essa deficiência o trabalho não vale nada. E hoje nós vemos, né, que os trabalhos de Fourier, eles tiveram um grande impacto na ciência, principalmente na engenharia elétrica. Então podemos dizer que Lagrange era um indivíduo que viu problemas nos corners. Ele tinha problemas nos corners. Então o que era basicamente isso? Quando você tem um sinal e esse sinal tem uma descontinuidade, então por exemplo uma onda quadrada, o problema estava em se definir como a convergência ocorreria nesses saltos onde a função é descontínua. Por quê? O pensamento era, olha, você vai representar uma função, um sinal qualquer, como soma ponderada de senos e cossenos, que são as funções contínuas. Então, como é que as funções contínuas iriam representar uma função descontínua? E ok, nessa representação, como a série, no caso aí de Fourier, convergiria no ponto de descontinuidade. Aí isso só foi resolvido muito tempo depois por Dirichlet, em 1829, quase no ano da morte de Fourier, que ele estabeleceu 3 condições precisas para a convergência da série e disse, olha, quando a função é descontínua, a série converge para o ponto médio, desde que as condições de Dirichlet, que nós vamos ver na próxima aula, sejam atendidas. Mas a grande contribuição, essa parte
análise harmônica já existia de uma forma ou de outra na literatura. Fourier condensou tudo. Mas a grande contribuição mesmo foi que Fourier determinou a transformada, criou, não é, a transformada que leva o seu nome, a transformada de Fourier. E essa transformada, ela pode ser utilizada para observar o conteúdo espectral de sinais aperiódicos, ou seja, sinais que não sejam periódicos. Então, na série a gente tinha um problema, porque ele só representa sinais periódicos, e Fourier fez uma extensão da série, que nós vamos ver também que é a transformada de Fourier, que pode determinar o conteúdo em frequência, também chamado de conteúdo espectral, de sinais não periódicos. E aqui tem uma fotozinha que eu peguei no Google, do Fourier, esse cidadão gordinho aqui, com a roupa aí da época de Napoleão. Inclusive ele teve uma participação política como conselheiro de Napoleão Bonaparte, o Fourier. Bom, caminhando mais um pouco, a gente faz o primeiro tópico, né, que é a série de Fourier. Nesse caso específico, a série trigonométrica. Então veja, de forma bastante direta, a série de Fourier, ela é a representação de um sinal periódico como soma ponderada de senos e cossenos. Certo? Então, senos e cossenos, ele tem um período bem determinado, inverso de período é frequência. Então, por aí a gente já consegue observar que eu consigo, por meio da série, ter uma ideia do conteúdo de frequência do sinal. Bom, então, matematicamente, você vai ter um sinal f de t, que tem que ser periódico, e vai representá-lo por um coeficiente a zero, mais um somatório com n variando de 1 até mais infinito, de 1 a n, que é o coeficiente da série, cosseno de n ômega 0t. E mais o somatório com n variando de 1 até mais infinito, do bn vezes o seno de n ômega 0t. Então, o que é que a gente observa aqui? Primeiro, o sinal tem que ser periódico. Se ele é periódico, nós conseguimos definir uma frequência fundamental, que é 2π sobre t. Então, a ideia é que se represente o sinal periódico como uma soma ponderada de senos e cossenos múltiplos da frequência fundamental. Por que senos e cossenos? Porque se um sinal é par, a parte par desse sinal que nós vimos nas aulas passadas vai ser representada pelos coeficientes a n, que são os termos que multiplicam uma função par, que é o cosseno. E a parte ímpar vai ser representada pelos bn's, que são os termos que multiplicam o seno. E o coeficiente a zero, como seno e cosseno, eles têm nível médio nulo, não é? Então, o nível médio de um sinal senoidal é zero. Então, eu tenho que ter um nível DC aqui, um coeficiente constante, para representar o nível DC do sinal de entrada. Nível DC ou nível CC ou nível médio. Direct Current, corrente contínua ou nível médio do sinal. Bom, então ômega 0 obrigatoriamente vai ter que ser a frequência fundamental, T o período da função ou do sinal f de t, e A0, AN e BN são os coeficientes da série. E as frequências que são múltiplas dessa frequência fundamental, o N ômega 0, são as frequências harmônicas. Tá? Então são frequências harmônicas. E a questão é como calcular esses coeficientes da série de Fourier. Então o primeiro ponto é observar que existe a propriedade da periodicidade e os cossenos e senos, eles são periódicos. Então, supondo que T... alguém está escutando? Os outros estão escutando? Tô ouvindo, professor, só saiu... Aqui tá tranquilo. Tá normal. Perfeito. Qualquer dificuldade, mandei uma mensagem que eu tento fazer uma nova ligação. Mas em todo caso, se alguém perder momentaneamente o texto, o áudio, né, é só falar que está sendo gravado. Como eu pedi para vocês, né, sempre olhem para essa bolinha aqui. Ela tem que estar vermelha, que é o símbolo do Simple Screen Recorder, que está gravando minha tela e o som. Então depois isso vai para o cigarro. Bom,
Então, voltando para cá, dado que a gente sabe que ômega 0 vezes t, ômega 0 vezes t, ômega 0 vezes t é 2π, então eu vou ter n ômega 0t mais 2π. Então o cosseno, ele é... Ok, Pedro. O cosseno, ele é periódico com período 2π. O mesmo vale para o seno. Então, eu já tenho uma parte da periodicidade resolvida. O outro problema é em relação à ortogonalidade. Indo lá para a álgebra linear, veja, se você tem um espaço vetorial, por exemplo, o espaço R3, eu consigo representar qualquer vetor desse espaço tridimensional utilizando os vetores normalizados I, J, K? Consigo. Por que é que consegue? Porque esses vetores são ortogonais. Então, nós temos que definir o conceito de ortogonalidade para os nossos sinais. Lembrando que os sinais de interesse são senos e cossenos. Então, em particular, a gente vai ter que responder essas perguntas, os 3 itens, I, 2i, 3i, 1, 2 e 3. Mas, para isso, a gente tem que definir o que é ortogonalidade. Vetores, a gente sabe que dois vetores são ortogonais quando o ângulo entre eles é 90 graus ou o produto escalar, né, entre eles é zero. Então, o que é o produto escalar? Módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se o ângulo entre os dois vetores é 90 graus, cosseno 90 graus é zero. Mas para sinais a gente vai ter uma definição um pouco diferente. Dois sinais f de t e g de t, o produto interno deles, ou seja, vai ser a integral nesse intervalo de t1 até 2 de um sinal vezes o outro. Se esse valor for nulo, os sinais serão ortogonais. E aqui vale lembrar que se um dos dois forem conjugados, você pega o conjugado dele, tá? Quando os sinais forem complexos, a gente pega o conjugado. Então surge a pergunta aqui: senos e cossenos são ortogonais? Vejam, desde a quinta série primária a gente vê lá, ó, seno e cosseno, a defasagem entre um e outro é 90 graus. Então eles vão ser ortogonais. Então a primeira pergunta que a gente vai responder, a que estava marcada como I lá, é essa. A integral em um período do seno de n ômega 0t vezes o cosseno de m ômega 0t dt, isso é zero ou não? Se for zero, os sinais são ortogonais. Mas nós já somos mais ou menos induzidos a crer que essa integral vai ser nula, porque cossenos e senos são ortogonais. Bom, para integrar seno vezes cosseno, a gente usa aqui a expressão seno de A mais B é seno de A mais B, cosseno B mais seno B cosseno A, e seno de A menos B é a mesma coisa, trocando apenas o sinal. Você soma essas duas expressões, aqui eu fico seno A mais B mais seno A menos B, e aqui eu tenho 2 seno A, 2 cosseno B. Então o 2 passa dividindo. Então eu tenho uma expressão aqui simpática para o produto de seno vezes cosseno. É 1/2 do seno da soma mais o seno da diferença. Então a gente pega aqui esse seno, escreve como 1/2 do seno da soma desses dois ângulos, que vai dar m mais n ômega 0, mais a diferença, n menos m ômega 0t, o seno, né? Agora fica fácil, integra o seno é menos o cosseno. Lembrando que eu tenho que fazer uma mudança de variável aqui de m mais n ômega 0. Então por isso que a gente divide por n mais m ômega 0, de 0 a t. A mesma coisa aqui desse lado, lembrando apenas que n menos m tem que ser diferente de 0 e tem que vir para o denominador. Bom, substituindo t, eu fico com ômega 0t aqui. Menos o cosseno de ômega 0t, cosseno de 2π. Você vai estar n mais m, eles são inteiros, porque são os índices dos somatórios. Então, n e m, para n e m inteiros aqui, você vai dar voltas inteiras no círculo trigonométrico. Então, você para sempre em 1, né?
Então vai ficar com menos 1 mais 1, que é 0. E o mesmo desse lado, com a diferença que como eu tenho n menos m, aqui, dependendo da escolha de n e m, você pode estar girando no sentido horário e aqui no sentido anti-horário. Como eu não sei se vocês estão vendo isso, essa minha imagem refletida ou não, aí eu não sei. Eu sei que para mim, fazendo esse movimento, está no sentido horário. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, ele fica no horário ou anti-horário para vocês? Anti-horário, professor. Pronto, então é o contrário. Aqui para mim está no sentido horário e para vocês fica no anti-horário. Mas o fato é que quando eu tiver n mais m, n mais m, eles são sempre positivos, está andando no sentido horário. E quando n menos m são valores quaisquer, dependendo do valor de m, pode ser positivo ou negativo, você vai andar no sentido horário ou anti-horário. Mas todos param com o argumento zero. Cosseno de zero é 1. 1 menos 1 aqui, ó, mais 1 dá 0. Bom, então a gente sabe que o cosseno, toda vez que ele dá voltas inteiras, vai dar 1, então esse resultado é 0. Mas observem que aqui, ó, nós colocamos n menos m. Então, nessa expressão, nessa análise, ela já não vale para n e m iguais. N e m iguais não vai valer, porque aqui nós teríamos uma indeterminação até do tipo 0 sobre 0. Então, quando n e m é iguais, eu vou pegar essa expressão aqui, n e m iguais, eu tenho 2n nesse ponto, e aqui n menos m iguais, 0. Seno de 0 é 0. Então, eu vou integrar nesse ponto o seno de 2n ômega 0t, que é menos o cosseno de 2 ômega 0t sobre 2n ômega 0. Substituo da mesma forma os valores. Aqui eu vou ficar ômega 0 vezes t grande igual a 2π. Você vai estar dando voltas inteiras no círculo trigonométrico. Então, isso é sempre 1. E substitui 0, cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ficar com menos 1 mais 1, 0. Então, isso indica que seno e cosseno, eles são sempre ortogonais, independente da frequência entre eles. Seno e cosseno, sempre ortogonais. Que era o que a gente já esperava. A gente já sabia que seno e cosseno na mesma frequência, a defasagem é de 90 graus. Então, eles seriam ortogonais. Mas mesmo quando eu tenho múltiplos de uma frequência fundamental, isso aqui vai ser sempre 0. Eu tenho um seno e um cosseno, eles são sempre 0 e são ortogonais. Bom, então a gente chega que a integral de 0 a t do seno de n ômega 0t vezes o cosseno de m ômega 0t dt, ele é 0. Bom, agora vamos testar cosseno vezes cosseno. Só que em frequências distintas. Eu tenho dois cossenos, vamos verificar se esses dois cossenos em frequências distintas, eles são ortogonais ou não. Então aqui, da mesma forma que a gente fez no caso anterior, eu tenho que ter uma expressão para cosseno vezes cosseno, que eu obtenho dessa forma. Cosseno A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A mais B. Então muda o sinal daqui. E o cosseno da diferença, cosseno de A menos B, é a mesma coisa, você só troca o sinal. Quando eu somo essas duas expressões, eu fico nesse termo aqui, 2 cosseno A, cosseno B. E aqui, cosseno da soma mais o cosseno da diferença, de dois ângulos. O 2 vai passar dividindo, como eu tinha 2, ele passa dividindo, eu fico meio. Então, cosseno A vezes cosseno B é 1/2 do cosseno da soma mais o cosseno da diferença entre esses dois ângulos. Vamos pegar essa expressão aqui e substituir na equação que nós queremos calcular. Integral de 0 a t, esse 1/2 aqui já vem para fora, né, da integral, de 0 a t do cosseno da soma, cosseno de n mais m ômega 0t, mais o cosseno da diferença, n menos m ômega 0t. Integral do cosseno é simples, é o seno dessa vez, integral do cosseno é o seno. Lembrando que depois a gente vai ter que analisar aqui o n menos m quando eles são iguais, porque eu não posso ter um zero aí. Mas se você substitui ômega 0t nesse ponto, o que é que acontece? Seno de n mais m vezes 2π, porque o ômega 0 é 2π,
você está dando voltas, voltas inteiras no círculo trigonométrico. Dando volta inteira no círculo trigonométrico, você está parando sempre zero, sendo de zero é zero. E quando substituir o limite superior, também é zero. Logo, essa expressão aqui é zero. Então, cossenos, quando n é diferente de m, eles vão ser sempre ortogonais. Da mesma forma, se n e m são iguais, aí eu tenho que verificar. N e m são iguais, esse cosseno vai ficar com cosseno de zero, que é 1. E aqui eu vou ficar com n e m iguais 2nm ômega 0t. Integral do cosseno é o seno, lembrando que tem que dividir por 2n ômega 0. E integral de 1 é t. Nesse termo aqui a gente vai cair nos casos anteriores, vai dar 0. E a integral de t, substituindo t menos 0, vai dar t. Como eu tenho esse 2 aqui, t sobre 2. Então, se a gente integra em um período o cosseno de n ômega 0t vezes o cosseno de m ômega 0t dt, isso vai ser 0. Então, dois cossenos são ortogonais entre si. E se for o mesmo sinal, ou seja, implicar quando m e n são iguais, a gente fica com t sobre 2n quando n é igual a m. Aqui vocês façam em casa, mas é fácil provar também que o seno de n ômega 0t vezes o seno de m ômega 0t integrado em um período, ele vai ser 0 quando n e m são diferentes, e t sobre 2 quando n e m são iguais. Aqui você vai ter que procurar uma expressão para transformar numa soma e subtração seno vezes seno. Bom, então a gente chegou a essa conclusão, essas duas conclusões aqui. Na verdade, 3, né? Vamos voltar para cá. Cosseno vezes seno é sempre 0, a integral no período. Seno vezes senos, quando n e m, essa integral são iguais, n e m são iguais, a integral vai ser igual a t sobre 2, quando são diferentes, igual a 0. E a mesma coisa para o cosseno. Bom, então vamos retornar aqui, indo um pouquinho mais para frente, para a série de Fourier. Então, o que é que nós temos escrito? Um sinal periódico qualquer é escrito como uma soma ponderada de cossenos e senos, múltiplos de sua frequência fundamental. Então, se nós integrarmos essa expressão, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, a gente vai ficar com o quê? Integrar em um período, né? Integral 0 a t de f de t dt. Integral de 0 a t de a0, integral de 0 a t desta porção dt, integral de 0 a t do somatório com n variando de 1 até mais infinito, do bn seno de ômega 0t. Bom, de cara, aqui nós temos nessa expressão aqui, nós temos uma integral, que é uma soma contínua, e temos um somatório discreto, que é uma soma convencional. No entanto, a soma é comutativa. Você tanto faz você fazer A mais B como B mais A. A soma é comutativa. Então a gente vai trocar a ordem. Se primeiro está sendo feito o somatório e depois a integral vai ser feita primeiro agora. Lembrando que o AN não depende de t, então ele pode vir para fora da integral. Então a gente fica com o somatório com n variando de 1 até mais infinito, do AN vezes essa integral. Integral de 0 a t do cosseno de n ômega 0t. Que vai ser 0. Por que vai ser 0? Quando você integra aqui, ó, um cosseno em um período, então você tem um cosseno em um período, que é esse preto aqui, ó, 0 a t. Então eu tenho em preto um período do cosseno. Metade da área está em cima, metade da área está embaixo. Então a integral, que é um cálculo de área, vai ser nulo. Mas aqui eu tenho múltiplos dessa frequência fundamental. Por exemplo, aqui marcado em vermelho, eu pergunto, vocês conseguem ver a diferença entre essas duas linhas, que essa outra está em vermelho? Sim, professor. Pronto, perfeito. Então nessa segunda linha aqui, mal desenhada em vermelho, o que é que acontece? Você tem um cosseno com o dobro da frequência. Então ele oscila 2 vezes mais rápido. Mas de tal sorte que se você olhar essa área anula com essa, e a soma dessa área pequena com essa outra, anula essa outra. Então tanto faz você ter um cosseno como 2 cosseno, 3 cosseno,
essa integral aqui, que é um cálculo biário, vai ser sempre zero. Bom, e o mesmo raciocínio pode ser feito aqui para o seno. Então, de tal sorte que se você integrar em um período ambos os lados, você vai ficar apenas com essa porção aqui. Então, você fica com a integral de dt é t, o a0 é constante, poderia vir para fora da integral, a gente vai integrar t de 0 a t. Substituir o limite superior, t menos inferior dá t grande, que é o período. Logo, a0 vezes t é dado por essa expressão. T passa dividindo, o a0 é 1 sobre t, integral em t de f de t dt. Observem o seguinte, se a gente integra, por exemplo, um período, desloca a janela de tempo de integração, mantendo um período para frente ou para trás, a integral continua a mesma, porque o sinal é periódico. Então a gente pode sair dessa notação de integrar de 0 a t e dizer que eu vou integrar, o importante é que eu integre num período de duração t. E quando a gente faz essa integral, que é uma soma todos os valores e divide pela quantidade de tempo, a quantidade de valores, o que é que eu estou fazendo? Calculando o valor médio. Então, você pega uma soma aí, soma várias grandezas, divide pelo número de grandezas, está calculando o valor médio. Que também é conhecido como nível corrente contínua ou nível direct current, né? Corrente direta, CC. Então, o nível DC do sinal vai ser o A0. Tá? Bom, e retornando à série mais uma vez, agora a gente vai fazer o seguinte. Vai multiplicar a série por cosseno de m ômega 0t e integrar em um período. Então você multiplica essa porção vezes cosseno e integra. O A0 vezes cosseno integra. O AN e o BN. Bom, de cara aqui do lado direito, o que é que a gente tem? O A0 é constante, ele pode vir para fora da integral. E você está integrando um cosseno em um período ou cossenos que são múltiplos daquele cosseno inicial. Então, necessariamente, você vai cair no caso daquela figura. Essa integral aqui em um período é sempre nula. Nesse ponto, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Mais uma vez, eu tenho uma integral e um somatório. Duas somas, uma é contínua, outra é discreta, mas eu posso inverter a ordem. Então, primeiro eu vou fazer a integral para depois fazer o somatório. Então, eu vou integrar cosseno de n ômega 0t vezes o cosseno de m ômega 0t num período. Isso só assume dois valores, né? Ou é zero, quando n e m são diferentes, que é o que nós mostramos agora há pouco, ou é t sobre 2, quando n e m são iguais. Bom, são esses dois valores. Nesse outro caso, se a gente muda a ordem, aí eu vou ter seno e cosseno. E o que é que nós vimos? Seno e cosseno, eles são sempre ortogonais. Então, isso aqui vai dar zero. Então, do lado, essa porção deu zero, essa porção deu zero. Desse lado, eu tenho um somatório de vários ANs, mas esse segundo termo aqui, ele só não é nulo quando n e m são iguais. Então, quando n e m são iguais, você vai ter a integral de f de t vezes cosseno de m ômega 0t igual ao am vezes t sobre 2. A gente pode trocar aqui n por m agora, sem problema nenhum. Uma mudança de variável só. E esse t sobre 2 passa dividindo. Então, eu vou ficar com 1 sobre t sobre 2, que é 2 sobre t. Integral em período da função vezes o cosseno. Aí, mais uma vez, eu não preciso, como tanto o f de t quanto o cosseno são periódicos, eu não preciso integrar de 0 a t. É suficiente integrar, ter um período com duração t. Pode ser de menos t sobre 2 a t sobre 2, menos t a 0, 0 até t. O importante é que a duração tenha t. Bom, e da mesma forma, né, a gente pensa aqui, da mesma forma, se o resultado foi esse para o seno, vai ser o mesmo para o cosseno, vai ser o mesmo para o seno. Então veja, quem é o AN e quem é o BN? Vamos retornar para a série. O AN são os termos que multiplicam o cosseno de n ômega 0t. Então são os coeficientes da série que vão representar a componente par do sinal.
porque o cosseno é par. E o BN são os termos que vão representar a componente ímpar do sinal, que são os termos multiplicados pelo seno. Bom, então a gente chega de forma análoga que o BN vai ser a mesma coisa, só que multiplicando, trocando cosseno por seno aqui. E vamos fazer um exemplo, né? Esse sinal quadrado, né? Pulsos quadrados, que podem ser utilizados para transmissão de informação. Por exemplo, a gente pode associar o nível baixo ao bit 0 e o nível 1 o nível alto ao bit 1. Então esse sinal aqui representaria 1, 0, 1, 0. Podemos também, variando essa largura aqui, alimentar uma carga e transferir mais energia ou menos energia para essa carga. Então fazendo um controle PWM, né, de Pulse Width Modulation, modulação por largura, né, width, por largura de pulsos. Então esse sinal tem algumas aplicações. Bom, de fato, a gente quer calcular aqui o coeficiente a zero. Então é 1 sobre t, a integral em t de f de t dt. Para essa função eu vou integrar de menos tal sobre 2 a tal sobre 2 a dt. Integral de dt é o t, de menos tal sobre 2 a tal sobre 2, isso dá tal. Então de tal sorte que o a0 vai ser igual a tal sobre t. E veja, eu não precisaria calcular isso, porque a gente sabe que a integral é um cálculo de área. Se nós olhamos para essa figura aqui, ó, e vemos que ela é um retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura. A altura é A, base. De menos tal sobre 2 a tal sobre 2 é tal, a tal sobre t. Então o coeficiente a zero é o valor médio, que vai ser a área da função sobre o período. Então, necessariamente a gente não precisaria fazer nenhum cálculo aqui de integral. Bom, mas e o BN? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O BN. O BN, a gente vai ter, o AN, aliás, é a integral de 2 sobre t, integral em período, da função vezes o cosseno. Então, como o AN é o termo que multiplica o cosseno, a função vai ser multiplicada pelo cosseno aqui dentro. Então essa integral, mais uma vez, vai ser feita apenas de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. A função nesse intervalo vale A, vezes o cosseno de n ômega 0 t. A é constante, vem para fora da integral, ficamos com A sobre 2A sobre t. Integral do cosseno é mais o seno. Temos que dividir por n ômega 0, que isto advém de uma mudança de variável. Ele vai fazer de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Então você substitui o limite superior, n ômega 0 tal sobre 2, menos seno de menos n ômega 0 tal sobre 2. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Como o seno é uma função ímpar, então o seno de menos x é igual a menos o seno de x, então menos o seno de x vai virar mais, eu vou ficar com 2 seno de n ômega 0 tal sobre 2. 2 seno de ômega 0 tal sobre 2. Aí aqui a gente vai passar a faca, né? Corta 2 com 2, ficamos com 2A sobre nπ, seno de n ômega 0 tal sobre 2. Aqui a gente não consegue mais simplificar, né? Mas observe que o AN ele não pode depender do tempo. Então nós não temos t minúsculo aqui nessa expressão. Bom, para calcular o BN, como eu mencionei, é a mesma coisa multiplicando apenas a função pelo seno. Então a gente vai integrar aqui a função A vezes o seno de n ômega 0 t no intervalo de integração de menos tal sobre 2 a tal sobre 2. Integral de seno é menos o cosseno, de menos tal sobre 2 a tal sobre 2, lembrando de dividir por n ômega 0. Bom, quando eu substituo o limite superior, eu fico com menos cosseno de ômega 0 tal sobre 2. Menos, menos, dá mais, cosseno de menos n ômega 0 tal sobre 2. Então aqui eu tenho mais e aqui menos. No entanto, o cosseno é uma função par, que implica que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Ou seja,
Aqui eu tenho o sinal trocado, menos e mais, esse resultado vai ser zero. Então a gente encontrou que o Bn nesse caso é zero e necessariamente ele não é uma coincidência. Isso ocorreu porque a função é par. Então se nós observarmos aqui, se esta função for refletida em torno do eixo y, ela dá o mesmo resultado. Então é uma função par. Se é uma função par, não se consegue, não existe representação em termos de senos, porque os senos são funções ímpares. Então sempre que a função for par, o Bn, que é o que t multiplica o seno, vai ser zero. Bom, então na representação, lembra, ó, partindo lá do início da aula, Fourier pensou em representar um sinal como soma ponderada de senos e cossenos. Nesse caso, os Bn são nulos, porque a função é par, eu vou ficar apenas com esse somatório. Então, A0, que é A tal sobre T, e o AN é 2A sobre Nπ, seno de N ômega 0 tal sobre 2, vezes o cosseno de N ômega 0 T. Isso variando N de N de 1 até mais infinito. Bom, para plotar e fazer uma análise, a gente vai ter um caso bem especial aqui. Que A é 1, tal é T é 2 e tal é 2, T é 2 e tal é 1. Então, vamos analisar na figura o que significa tal e T igual a 2 e tal igual a 1. Veja, se T for 2, então T for 2, daqui para cá é 2. Tal é 1, implica que daqui para cá é meio e daqui para cá é meio. Então veja, esse sinal é periódico com período 2 e de 0 até meio, até 0,25 e 0 até meio, desculpa, 0 até meio e de 1,5 até 2 ele vale 1. Então indica que aqui eu vou ter metade do tempo o sinal vai estar no nível alto, metade do tempo no nível baixo. Bom, se isso ocorrer, tal igual a 2, tal igual a 1 e t igual a 2, ômega 0 vale 2π sobre t. Então, ômega 0, 2π sobre 2 dá π. Tal é 1. Então, eu vou ficar com seno de nπ sobre 2. Então, como A é 1, essa expressão vai se reduzir a 2nπ sobre seno de nπ sobre 2. E aqui, com tal igual a 2, tal igual a 1 e t igual a 2 e a igual a 1, eu fico com meio. Então esse sinal vai ser representado por meio mais. Aí aqui 2 sobre π pode vir para fora da integral. Você vai ficar com o somatório com n variando de 1 até mais infinito. Quando n é 1, você fica com 1 aqui embaixo, 1 sobre 1 é seno de π sobre 2 cosseno de πt. Quando n é 2, a gente fica com o 2 aqui, seno de nπ sobre 2, 2 vezes 2 dá π, 2 vezes 1 sobre 2 dá π, sobre 2, né, porque eu tenho 2 aqui, cosseno de 2nπ. E por aí vai substituindo n igual a 1, 2, 3, por aí, de forma infinita. Mas vejam, se a gente olhar, quanto é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. Beleza. Seno de π. Quanto é que vale o seno de π? O seno é 0 em 0. Quando você dá uma volta, ele volta para 0. O seno continua sendo 0. Então, o seno de 180 graus é 0. Então, esse termo vai ser zerado. Seno de 3π sobre 2. Você vai dar uma volta, vai bater lá em 270. Então, o seno de 270 é menos 1. Então, você bota menos 1 aqui. Lembrando que tem 1 sobre 3. Seno de 4π sobre 2. 4π sobre 2 é 2π, cujo seno é 0. Então, a gente percebe que toda vez que tiver um número par aqui, nesse cosseno de nπ, ele vai ser 0 o coeficiente dele. Então, a gente pode escrever agora a função, sinal periódico, que é uma onda quadrada, como uma soma ponderada de funções contínuas, que essas funções são o
o cosseno. Então a gente olha, ó, a frequência aqui sempre vai dividindo pela ordem dessa frequência, né? Então eu tenho cosseno de 3π dividido por 3, cosseno de 5π dividido por 5, cosseno de 7π dividido por 7. E o sinal aqui vai alternando entre mais 1 e menos 1, porque você vai alternando de seno 1 para seno 0 para seno menos 1. E depois vai da mesma forma. Então vamos ver aqui, antes de mostrar no plot, tem uma coisa interessante também aqui, ó. Sempre que você calcular uma série de Fourier, o limite do AN quando n tendendo a infinito vai ser igual ao limite do BN quando n tendendo a infinito, que vai ser 0. Isso ocorreu aqui nessa parte, né? Vamos ver aqui. Nós olharmos aqui este AN. Aqui no numerador, seno de n ômega 0t é uma função limitada, entre menos 1 e 1. Mas aqui no denominador nós temos a função linear, que é n. Então quando o n cresce, esse denominador vai crescendo. O numerador só varia no máximo entre essa parte do seno de menos 1 a 1. Então vai variar 2a menos a. Quando você divide por um número muito grande, ele vai ser 0. E por que, não é? Isso teria que dar 0. É porque nós vimos em aula passada que a potência de um cosseno ela é o coeficiente ao quadrado sobre 2. Então, se você tem um sinal de potência periódico, que é um sinal de potência, porque o sinal periódico ele vai ter energia infinita, a soma, a potência dessa sua representação, em que cada componente vai ter potência amplitude ao quadrado sobre 2, ela tem que convergir. E quando você soma uma série infinita, ela só converge se os seus termos tenderem a 0. Se os termos não tenderem a 0, ela não converge. Então, por isso que o limite do AN e do BN, quando o n tende a 0, é 0. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui. É bem interessante. Calcular a série de Fourier desse sinal, que é um sinal periódico, t ao quadrado. Então, esse sinal ele é t ao quadrado e se repete com o período 1. Então, aqui a gente tem um gráfico dele. Se o sinal é periódico, uma das restrições. A gente vai ver que existem outras restrições, que são as condições de Dirichlet, para poder garantir a convergência da série e até a sua própria existência. Mas nesse momento não vamos nos preocupar com isso. Então, de tal sorte que nesse gráfico a gente tem que o período é 1, então o sinal se repete em 1 em 1 segundo. 2π dividido por 1 me dá o ômega 0 igual a 2π. Então temos esse parâmetro, ômega 0 é 2π e t igual a 1. Então o A0, que é o nível médio, 1 sobre 1, integral de 0 a 1 de t ao quadrado, que é a função desse intervalo, dt. Integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3, substitui 1, eu fico com 1/3. Agora veja, esse 1/3 já era mais ou menos para a gente saber, porque vocês devem ter feito cálculo lá na física de baricentro, essas coisas. Quando você tem uma função quadrática, o baricentro dela aqui é em 1/3. Então veja, e é natural supor que o ponto médio, né, dessa função seja 1/3. Por quê? Veja, se a função fosse linear, variando linearmente de 0 a 1, seu ponto médio era meio. No entanto, a função quadrática, para o valor menor do que 1, para valores menores do que 1, por exemplo, 0,1 ao quadrado é 0,001. Certo? Então, quando você eleva um número ao quadrado, esse número está entre 0 e 1, ele reduz. Então, por isso que o nível médio sairia de meio e foi para 1/3. Então, um valor razoável, supor. Bom, e quanto ao AN? O AN é 2 sobre t, somatório em t do sinal, que a gente está chamando de t, vezes o cosseno de ômega 0t dt. Então, o período, a gente vai ficar com 2 sobre 1, que é 2, integral de 0 a 1, de t ao quadrado cosseno de n ômega 0t. Quanto é o ômega 0 aqui? 2π. Então a gente botou 2nπt.
Partindo do pressuposto que existe essa integral indefinida, t ao quadrado cosseno de AT, 2t cosseno de AT sobre a ao quadrado mais ao quadrado t quadrado menos 2, seno de AT sobre 3. Nós identificamos aqui, nessa integral aqui, que é suficiente considerar A igual a 2nπ e substituir nessa expressão. A gente substitui nessa expressão e vamos colocar o 1. Quando coloco o zero, aqui eu tenho um seno, cosseno, o cosseno seria 1, mas eu multiplico por t, então substituir o zero nessa expressão, o resultado vai dar zero. Substituindo 1, quando você substitui 1 aqui, eu fico com seno de 2nπ. Seno de 2nπ é zero. Então, não tem... na realidade, a gente vai se preocupar apenas com substituir 1 nesse ponto. Quando eu substituo 1 aqui, eu fico com cosseno de 2π, que é sempre 1. N vezes 2π. 2 vezes 1 é 2, dividido por 2nπ ao quadrado. Aqui, nós cancelamos esse 2 ao quadrado com esses 2, ficamos com a n igual a 1 sobre nπ ao quadrado. Para calcular o BN, o procedimento para calcular o BN, o procedimento é mais ou menos o mesmo. Você vai ter que escrever a função, que é t ao quadrado, vezes o seno, pegar a variável, a integral indefinida, substituir os valores aqui, que nessa integral a gente considera a igual a 2nπ, e resolver, e vai chegar a Bn igual a menos 1 sobre nπ. Bom, então o que é que a gente tem? Vamos substituir o 1/3 que nós encontramos, que é o A0, mais o A é 1 sobre nπ ao quadrado, então 1 sobre π ao quadrado é constante e vem para fora do somatório, 1 sobre n ao quadrado, cosseno de n vezes ômega 0, 2πt. Menos, né, como eu tenho esse menos aqui, eu posso jogar esse menos para cá, 1 sobre π vezes somatório com n variando de mais infinito até menos infinito, de 1 sobre n, seno de n vezes 2π. Bom, aí aqui ainda pediria lá na lista calcular essa série para t igual a meio, para obter uma expressão para π. Você substitui t igual a meio. Quando você substitui t igual a meio, veja que aqui eu vou ficar com nπ, então cosseno de nπ ele alterna entre menos 1 e 1, então começa a alternar entre menos 1 e 1, você vai levando ao quadrado. Mas o seno de nπ é sempre zero, então por isso que quando nós substituímos meio, essa porção vai embora. Então a gente fica com essa expressão, passa 1/3 para o lado de cá, eu fico com 1 sobre 12, e depois passa o π quadrado para lá. Então π quadrado sobre 12 é igual a essa expressão infinita. Então é outra forma de se representar o valor de π. Bom, aí aqui tem uma pergunta que é importante. Quando t igual a 1? Então, como a função é descontínua, em t igual a 1, a série vai convergir para o ponto médio. Então, se nossa função está aqui, ó, ela é descontínua em t igual a 1. Ou seja, ela era 1, passa a ser 0. Então, é descontínua. Mas a série, ela converge para o ponto médio. De meio, de 1 até 0, o seu ponto médio é meio. Então, por isso que a gente vai substituir aqui, quando t é 1, f de t é meio. Então, a gente vai botar meio aqui. Meio igual a 1/3 mais a série, certo? Se no outro caso o que zerava era a parte do seno, agora o que zera aqui é a parte do cosseno. Mas de tal sorte que a gente vai ficar aqui 1 meio menos 1/3 dá 1/6. O π ao quadrado que estava dividindo passa multiplicando. E aqui a gente consegue duas expressões simpáticas, né, para o valor de π ao quadrado, né? Bom, mas antes disso, vou mostrar uma coisa interessante que eu deveria ter mostrado também na outra. Primeiro vamos fazer a animação no plot para o cosseno, para esse t quadrado e depois para esse para a onda quadrada. Então veja, tem um programa que eu sempre uso,
Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Pronto. Então tem um programa chamado de plotagem de gráficos, que ele é muito poderoso. Ele é chamado NuPlot. Ele tem GNU, mas é NuPlot. Em homenagem ao Nu, que é aquele tipo um bisão da América do Norte. Mas esse programa, que a gente vai digitar aqui, ele é muito simples para utilizar. Saiu, professor. Você não está vendo mais não? Saiu a tela? Aqui tá normal. Essa tela aqui, porque eu quero que você veja essa tela do Shell, do terminal. Que eu estou nela aqui, está aparecendo até o nome NuPlot. Aparecendo aqui. Tá aparecendo, né? Em todo caso, quem não estiver vendo, selecione direitinho e depois eu coloco no site. Mas esse programa ele é muito poderoso para plotar e simples usar. Por exemplo, se eu quiser plotar o seno de x, boto plot, seno de x. Minha máquina está com um pouco de memória, aí ele vai demorar um pouquinho na primeira inicialização, mas depois fica bem rápido. Um comando simples, plot seno de x, ó, tá dizendo, ó, warning, slow font initialization. Então ele vai mostrar aí o seno. O próximo comando deve ser mais simples. Pronto, ó, mostrou aqui o seno. Se nós quisermos desenhar além do seno o cosseno, vírgulas cosseno de x. Plotou os dois, ó, defasados um do outro. Tá? Então, se a gente... o programa que eu gosto de usar é o NuPlot. Tem várias. Eu recomendo que vocês usem aqui, ó. Por exemplo, se a gente digitar NuPlot, ele vai dar lá a função, a página oficial do NuPlot. Por exemplo, aqui NuPlot Homepage. Vamos ver se a gente tem algum modelo aqui, algum demo, algum exemplo bonito. Mas você consegue fazer gráfico de barra, todo tipo de gráfico. É muito bom de usar, certo? Então aqui a gente tem, deixa eu demos, exemplo, era para ter lá, Gallery of Demos. Pronto, ó. Por exemplo, essas figuras aqui, com legenda de um lado ou do outro. Se quiser figura tridimensional, faz o cão, certo? Vamos ver aqui se tem algum tridimensional. Ó, por exemplo, ó, o cara desenhou um gráfico aqui do globo terrestre. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais bonita aqui, né? Pode fazer aproximação de curvas. Você tem uma série de dados e faz essa aproximação usando vários métodos, aproxima por uma função, faz previsão. Então tem muita coisa legal. Mas para o nosso Polar Functions, para o nosso curso aqui, ó, plota polar também é muito bom e é leve o programa. Mas para o nosso curso aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei um script na internet, fiz algumas modificações e consegui aqui ter alguma coisa que a gente pode trabalhar aqui com a animação da série de Fourier, que faz nos entender o que significa a série de Fourier. Então, eu primeiro aqui nesse caso eu mudei a variável para independente para t, 1000 amostras quando for traçar as curvas, e coloco t igual a 2, que era o nosso exemplo lá da onda quadrada. O ômega 0 é 2π sobre t, e depois ploto. Lembra que eu disse, olha, de t até 0,25t é 1, e depois de 0,75 até t ele vale 1 também, o restante é 0. Então eu escrevo a função naquele intervalo e aqui escrevo em 3 intervalos para a gente ver 3 períodos da função. Seto os limites x e y. Limite x e y a gente seta aqui. E depois escrevemos, olha, quem é o A0? Meio, né? Deixa eu me retornar lá para a função. No caso da onda quadrada, a gente obteve A0 igual a meio, né? A0 igual a meio. E substituindo isso aqui, eu fico com
2 sobre nπ. Então, 2 sobre nπ vezes o seno de nπ sobre 2. Então, o A0 é 2 sobre meio e o AN 2 sobre nπ vezes seno de nπ sobre 2. Como o sinal é par e o Bn multiplica os senos, que são funções ímpares, o Bn é 0. E depois a gente escreve aqui, para a representação de Fourier, uma fórmula recursiva. A partir de n igual a 0, quando n é 0, eu tenho apenas o A0. E depois eu vou somando AN vezes o cosseno de n ômega 0t, mais Bn vezes o seno de n ômega 0t. E faço esse I aqui, né, a harmônica, né? Nesse caso específico, ele está crescendo de... Ele botou de 0 até 102, mas não vou botar... Até 101, não vou botar não. Vou botar até 21. Para a gente verificar a construção de 21 harmônicas do sinal quadrado. Então eu vou mandar plotar. E a gente vai discutir um pouco. Depois que você faz o script, você digita no plot e o script, que ele já vai fazer o que você pediu. Como eu falei, meu computador está muito lento, mas eu vou colocar isso no site. Quem instalar o no plot vai ver que ele é mais rápido. Vamos ampliar essa figura aqui. Deixar sempre acima das outras, manter acima das outras. Pronto. Veja, essa é a onda quadrada em verde, certo? Essa é a onda quadrada. Quando a gente coloca aqui uma harmônica, então se eu tiver apenas um cosseno, a melhor representação dela vai ser essa. Na realidade, um cosseno, né, nessa mesma frequência. Parte do tempo o sinal está acima, parte do tempo ele está abaixo da função alvo. Mas quando a gente aumenta o número de harmônicas, aqui eu não falei da segunda harmônica, que a gente viu que a segunda harmônica é 0, né? Mas com 3 harmônicas eu já tenho uma representação melhor. Então você já tem uma representação melhor aqui, ó. Quando aumenta mais um pouco, já vai ficando uma representação cada vez melhor. Lembrando que nesse ponto de descontinuidade, que o sinal sai de 1 para 0, se vocês observarem, a série está convergindo para meio. 7 harmônicas vai ficando cada vez mais perto. 9, cada vez mais perto. 11 harmônicas, 13, porque só tenho ímpares, 15, 17, 21. Então veja, olha. Daquela primeira harmônica, aqui eu já estou a representar. Agora apareceu. Vejam o seguinte. Quadrada, plot. Eu vou mandar agora pause -1, porque ele fica esperando o comando em Enter. Vejam, a gente vai ampliando isso, deixar sempre assim. Veja, essa altura aqui, que é o erro, ele fica mais ou menos o mesmo. No entanto, se a gente ampliar, vamos ver se eu consigo ampliar aqui, essa área, que é a diferença entre o sinal aqui em púrpura com o sinal verde, essas oscilações elas vão ficando cada vez mais curtas, mais estreitas. Então, de tal sorte que a área vai tender a 0. Então, foi o que Gibbs mostrou, que essa área, a área do erro, ela tende a 0. Esse overshoot aqui ele não vai zerar, mesmo que você use um número de amostras muito grande. E, em particular, olhem para essa parte aqui da tela. Ó. Quando eu coloco aqui em cima, na onda quadrada é mais ou menos 1,09. Aqui está mais ou menos 1,09. Tá vendo aqui?
Então é 1,09 independentemente, ó. Ele varia muito pouco. Mas como esses sinais vão ficando cada vez mais estreitos, então a energia do erro aí tende a zero. Certo? Então foi esse o ponto que Fourier não conseguiu explicar na época. Lagrange encheu o saco e ficou sem querer aprovar a tese de Fourier. Mas era um detalhe diante da grande contribuição que houve. Bom, vamos ver agora a representação daquela função t quadrado, certo? Então, mais uma vez, eu tenho aqui no plot, né? O script no plot. A gente coloca o período igual a 1, ômega 0 2π sobre t. Definimos aqui que a função vai ser t quadrado em um período. E depois pego 3 períodos daquela função. Escrevo os valores calculados, né? Vamos pegar aqui o slide. Cadê o slide? Ctrl Shift T. CD. Aulas. Tenho que comprar um novo computador. Mas vamos lá. Para o sinal t quadrado, nós tínhamos calculado a 0 igual a 1/3, a n igual a 1 sobre nπ quadrado. Então, nós tínhamos calculado a 0 igual a 1/3, a n 1 sobre nπ ao quadrado, 1 sobre nπ ao quadrado, e bn menos 1 sobre nπ. bn menos 1 sobre nπ. E aqui a gente vai calcular até a 71ª harmônica. Vamos verificar como é que vai ser a representação. Então veja, ó, aqui a gente está animando, passando as harmônicas. Nesse caso, todas as harmônicas vão contribuir, não somente as ímpares. E veja que a gente vai melhorando a representação. Cada vez, 33 e tal. Olha, aqui a gente está com uma representação muito boa. Principalmente nos pontos onde não existem a descontinuidade. Na descontinuidade vai haver sempre um problema. Fenômeno de Gibbs. Indivíduo que estudou isso. Se a gente tentar, não sei se vai conseguir, porque não está dando certo. Se a gente tentar ampliar aqui, ele está dando esse problema, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Olha, sempre diminuindo aí, 19, 20. Essa é a parte do meio ali, onde a gente está representando no meio. Ele vai ter sempre tendendo a ficar bem próximo. 37 harmônicas, 41, 46, até chegar em 70. Então, na parte onde não tem a descontinuidade, a gente consegue razoavelmente ter uma boa representação. Ó, 71 harmônicas. Na parte, vamos lá de novo, pegar essa parte aqui do salto. Você consegue mostrar? Não consegui não. Certo. Certo, não deu não. Depois vocês se viram aí. Eu tô com um problema, o computador tá se comportando meio de forma meio estranha. Bom, então vejam o seguinte: a série de Fourier, determinada por Fourier, ela é uma representação de um sinal periódico como soma ponderada de senos e cossenos. Isso é importante porque seno e cosseno tem período, frequência bem determinada, e o inverso disso é frequência. Então o objetivo de Fourier foi determinar isso em frequência. Bom, por último, quero que vocês façam esse exercício para mostrar que a zero, nesse caso aqui, se a gente tiver um seno retificado, né? Quando eu tenho um seno retificado, é de meia onda, com retificador de meia onda. Quando aqui o sinal é positivo, essa tensão X é aplicada no resistor de Ohm.
Quando o sinal é negativo, o diodo se comporta como um circuito aberto e a tensão sobre o resistor é zero. Então, se você fizer essa ideia, esses vão ser os coeficientes. E aqui a gente tem outra animação que é interessante porque o sinal retificado ele é contínuo, ele não tem descontinuidade. Então, não tendo descontinuidade, a representação de Fourier, cujo problema é na descontinuidade, vai ser mais interessante. Então, vamos plotar aqui seno retificado. Olha, dê uma olhada como aqui nessa região, ó, onde o sinal muda, ele não é descontínuo, ele muda de derivada. Mas a representação é bem melhor. A gente está com 18 harmônicas aqui, 21 harmônicas, e a gente está sempre com a representação boa do sinal. Tá, ó, 31 harmônicas, praticamente o mesmo sinal. Em que quando o sinal não é descontínuo, ou seja, ele não tem um salto. Certo? Então, quando o salto, existe o salto, a série vai convergir, mas para o ponto médio da descontinuidade. E o script lá, que eu vou colocar no site para vocês também, sendo retificado, está aqui. Certo? Eu coloquei o AN 1 sobre π, o AN, ele ou é 0 ou é 2 sobre π1 menos n ao quadrado, e meio, o BN apenas para n igual a 0. E a gente plota da mesma forma. Bom, senhores, por hoje é só. Eu vou fazer uma chamada, né, para prestigiar todos que vieram. Aqui a gente tem que sair e entrar de novo. Cigar, cadê o cigar aqui? Eu já vou parar a gravação.